Glória a Deus, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja no coração de todos que nos ouvem. Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja no coração de cada um dos que nos ouve, cada um dos que vai assistir esse vídeo mais tarde, amanhã, na hora que der certo. Vai ficar gravado, vai ficar à disposição dos irmãos para que ouçam a palavra do nosso Deus maravilhoso. Meus irmãos, eu estava, como sempre, analisando as Escrituras, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Faço isso com muito amor e carinho, para sempre adquirir algo diferente vindo da parte dos céus, da parte da palavra santa. E é sempre prazeroso. Jesus faz revelações e eu peço a Deus que derrube as escamas de nossos olhos, abra nossos olhos para que nós possamos entender os seus estatutos, entender as suas decisões, os seus mistérios e, enfim, a gente ter uma comunhão santa com o nosso Deus. Apesar de que a Bíblia ela diz que não é cabível ao homem entender os mistérios divinos, mas a gente busca ir até o máximo, até onde dá certo. E Deus, com a sua misericórdia, Ele vai permitindo, de acordo com a vontade dEle, que a gente vá entendendo algumas coisas para que não caiamos em tentação. Porque a própria palavra, ela diz que analisai as Escrituras para que não sejais enganados. E tem outra passagem que é muito conhecida, se eu não me engano, é João 32, 8:32, foi muito usada aí no passado, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é desta verdade que nós precisamos. E é esta verdade que nós temos elas em nossas mãos, que é as Escrituras, a Bíblia. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 54, versículo 17. Isaías 54, no seu versículo 17, ele diz o seguinte: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em justiça, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isto, meus irmãos, nos dá a certeza e a convicção de que nós estamos protegidos, que nós estamos
é debaixo da mão protetora do Todo-Poderoso, porque ele diz que toda ferramenta que se levantar contra a gente, ela não nos alcançará. Nenhuma ferramenta preparada contra nós não terá prosperidade, ou seja, não nos atingirá. De maneira semelhante, toda língua que se levantar, todos os levantes malignos, também não obterão sucesso. E nós a condenaremos. Esta é a herança, aliás, e Deus condenarás, e esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Aí nós vemos toda ferramenta forjada que não prosperará. O versículo anterior, 16, ele nos lembra que o inimigo cria e prepara armas, mas Deus tem o controle sobre quem as fabrica e quem as usa. Como quero que as ruínas possam até existir, mas não terão o poder de destruir a vida do servo. Os inimigos criam, preparam as armas, mas Deus tem o controle sobre quem as fabrica e quem as usa. Como quero que as ruínas possam até existir, mas não podem te destruir a vida do servo. Toda língua que se levanta contra aos servos do Senhor em justiça, ele condenará. Refere-se à proteção contra fofocas, calúnias, falsas acusações, julgamentos injustos. Deus concede a seus filhos a capacidade de desmascarar a mentira e a prova da sua inocência. Nós temos isso como as Escrituras, uma ferramenta a qual nós podemos usar para fazer o desmascaramento das mentiras, das calúnias que são jogadas sobre nós, dos falsos testemunhos e de pessoas que falam coisas contrárias a respeito de nossas vidas, orações contrárias, enfim, tudo o que não provém de Deus, tudo o que não provém do Senhor é jogado por terra, por Ele mesmo, quando se refere a atrapalhar a vida de um justo, de uma pessoa justa perante a Deus. Esta, meus irmãos, é a herança dos servos do Senhor, que o próprio Senhor nos deu o direito. A proteção divina não é um favor ocasional, mas um direito garantido, uma herança espiritual para aqueles que servem a Deus. Então, se você tem uma vida de comunhão, de bom relacionamento com Deus, se você serve a Deus com fidelidade, você tem direito a esta herança, que é a proteção divina, a proteção contra essas ferramentas que são forjadas sobre essas manipulações malignas que aparecem em nossas vidas para nos atrapalhar. Uma das mais perigosas chama-se inveja.
É necessário que o cristão esteja bastante observância contra essas coisas. A maldita inveja, ela pode atrapalhar nossa vida. Ela pode desmoronar os nossos planos. E só quem pode combater essas coisas é o Senhor. É o Senhor Jesus. Através de nossas orações, através da nossa comunhão com Ele. Se você assim o fizer, essas ferramentas elas não terão sucesso contra a tua e nem a minha vida. Porque Deus é conosco. Deus não permitirá que nada dessas coisas venham a nos acontecer. Ele nos manterá ileso contra tais males. O versículo é bem claro. Ele garante que nenhuma arma, conspiração ou acusação contra os servos de Deus terá sucesso, pois a vitória e a defesa deles vem diretamente do Senhor. Não vem de outro lugar, diretamente do Senhor. Mas é necessário que nós não esqueçamos da comunhão com Deus. Temos que ter uma comunhão fixa, firme, em oração, jejum, preparação espiritual, obediência. Todas essas coisas elas são fundamentais para fortalecer este direito, esta herança a qual aqui se refere para nós. Porque horrendas coisas podem acontecer nas nossas vidas mediante as ações malignas vindas dessas ferramentas. Para isto, é preciso nós estarmos revestidos das armaduras de Deus, o escudo da proteção, o capacete, com todos aqueles requisitos que falam a respeito das armaduras, com o peitoral, com a couraça da justiça. Enfim, é necessário o revestimento e isto só é possível conseguir através da oração. A oração é o pilar central da vida do crente, da igreja. Igreja que na ora ela não tem vitória, ela não tem crescimento. Semelhantemente é a vida do crente. O crente que não ora, o crente que não participa das orações da igreja, dos trabalhos da igreja, faltosos aos cultos, desrespeita o momento do culto. Há pessoas que estão no culto, mas estão no celular, trocando mensagens nos canais de redes sociais, que tem muitos aí, que as pessoas usam, e o pregador está lá se esforçando, buscando a Deus para trazer uma palavra, para que a palavra seja edificante, buscando o Espírito Santo de Deus, e está lá o elemento para o telefone, olhando o preço de perfume, preço disso, preço daquilo, e se levanta e dá uma sede danada, e vai para o banheiro toda hora, e aí, meu irmão, essas pessoas que têm esses hábitos, elas se tornam vulneráveis às tragédias, às desgraças, vamos dizer assim, que estas ferramentas que são forjadas ataquem a eles. São totalmente vulneráveis. Agora, a quem busca, a quem ora, a quem está preparado, a quem está revestido das armaduras do Senhor, pode vir o que for, pode vir do jeito que vier, que o anjo do Senhor está lá com a espada desembainhada para
expulsar, para repreender, igual aconteceu no dia da luta do Miguel com Satanás, no dia que estavam a brigar, a lutar pelo corpo de Moisés. De maneira semelhante também a guerra espiritual que foi interrompida por ele na questão da briga por causa da bênção de Daniel, que já durava 20 dias, 21 dias, o anjo de Deus, o anjo protetor, o Miguel, foi lá e desenrolou o negócio, como diz o ditado, e a bênção chegou até Daniel. Por causa de quê? Por causa da oração. Daniel era um homem de oração. Ele não obedeceu à lei dos homens, que não era para orar. Aí foi que ele orou mesmo. Aí foi que ele buscou. Semelhantemente, nós, quanto mais tentarem fazer algo que venha querer atrapalhar a nossa caminhada, aí é que nós devemos persistir, perseverante, porque às vezes a bênção está no meio do caminho. Mas se você parar de persistir, se você parar de buscar, se você parar de orar a Deus, clamar a Deus por aquilo que você está, pelaquela tua petição, ela vai ficar barrada, porque o Satanás ele está aí para isso, para impedir que você seja abençoado, que a tua vida seja abençoada. E Isaías nos garante que isto não é apenas uma história em quadrinho, é real, acontece todos os dias. Todos os dias Deus tem algo para te dar dos céus, todos os dias. Mas se você não fizer a busca, se você não buscar a comunhão, essa bênção que Deus tem diariamente para ti, ela pode ser interrompida, ela pode ser interceptada pelas forças do mal. Para isto, você precisa estar em plena comunhão com Deus, para que no momento que a tua bênção for interceptada pelos agentes das trevas, o anjo esteja fortalecido lá e derrote, repreenda eles e faça com que a tua bênção chegue, o teu pedido seja realizado, você almeje o que você tanto quer. Se não fizer desta forma, meus irmãos, as coisas se tornam muito difíceis, porque o diabo não está para brincadeira. E outra coisa, ele tem mudado constantemente a maneira dele agir. Ele tem ampliado as formas dele agir. Se você observar direitinho, o diabo tem usado de artimanhas para poder derrubar os crentes. Porque ele não tem muita preocupação, mas com quem já está lá no meio da rua. A preocupação dele é bem pouquinho com quem já está lá, porque ali já é dele. A preocupação dele é com quem está dentro do templo, que a igreja somos nós. Ele está preocupado com quem está ali, no templo, aos pés do Senhor. Eis a preocupação dele. Ele quer te derrubar, porque da mesma forma como ele caiu, ele também quer que você caia. Ele não quer ir para a piscina de fogo, que está reservado para ele e os que caíram com ele lá sozinho. Ele quer te levar junto. Não só você, não só eu, mas a qualquer um que não estiver de acordo com os mandamentos que Cristo deixou, que Cristo nos ensinou, não estiver em ordem. Como diz aquela mensagem que Deus mandou para Ezequias,
coloca a tua casa em ordem. Vamos aproveitar apenas esse pedaço. O versículo já refere-se a outra situação. Então, coloca a tua casa em ordem, ou seja, a tua vida. Organiza, porque a qualquer momento Jesus pode descer montado no seu cavalo branco. E quando isso acontecer, não vai haver mais tempo para arrependimento. Não terá mais tempo para colocar nada em ordem. O tempo foi dado, o tempo acabou. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. Quem creu, muito bem. Quem não creu, já está condenado. Assim diz a Bíblia. Então, meus irmãos, aproveitai enquanto há fôlego. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Há ainda muitos crentes dentro da comunidade evangélica que precisam se converter, de um novo convertimento. Eu conheço a muitos que estão necessitados de um novo convertimento, porque não estão enquadrados, não estão fazendo as coisas conforme Deus quer. E a cobrança, ela virá. No dia do juízo, vai haver a cobrança a respeito de tais falhas. Falhas essas que podem ser evitadas. Basta ir para o livro santo. Basta ir para o livro. O livro é o manual, é o mapa, é o caminho para você ter o discernimento do que é e do que não é, do que parece bom, mas não é bom, e saber do que realmente é ruim. Porque existem muitas coisas que parecem ser magníficas, existem coisas que parecem ser louváveis, ou mesmo aquele negócio ali dá certo, mas só que não está enquadrada dentro dos padrões divinos. E se você fizer prática de tais coisas, você vai estar desobedecendo a Deus. E se isso acontecer, você vai ter problemas, tanto aqui na terra, como lá no dia do julgamento. Então, seja bastante cuidadoso em relação a isso aí. Aqui na conclusão desse estudo, o profeta Isaías escreveu isso para consolar o povo de que havia sofrido o exílio e muita perseguição. As mensagens eram um lembrete de que, mesmo cercado de inimigos, Deus cuidaria deles. Então, isto serve para nós também. Nós mesmo cercados por problemas, por pessoas blasfemando sobre nossa vida, sobre nossa fé, Deus está a nos proteger e a nos ajudar e a nos manter firme, a nos manter de pé na caminhada rumo à cidade celestial. Tenha cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Atenção, meu irmão, porque o diabo não está de brincadeira. Como eu disse, ele mudou os seus modos operantes. Observe bem, que você vai notar que ele está trabalhando de uma maneira bem astuta, mas já era astuto, considerado o mais astuto. Ele fez uma inovação nas suas práticas para derrubar os crentes. E eu tenho visto pastores aqui mesmo, na cidade onde eu moro, cidadezinha pequena, de menos de 50 mil habitantes. Eu já tenho visto queda de pastores, queda de presbíteros, queda de diáconos, queda de crentes comuns,
Críticos comuns que eu digo é os que não têm cargos eclesiásticos. Caem e caem de maneira terrível. Agora mesmo, semana passada, houve um obreiro da nossa igreja que levou uma laçada do diabo e caiu por terra. Deu brecha, o diabo derruba, meu irmão. Se você deixar um furo o suficiente para passar uma agulha, é tudo que ele quer para te derrubar. Seja vigilante, cuidado para que o diabo não penetre na tua vida, porque se assim ele fizer, ele faz um estrago grande, quase que irreversível. E não é isso que Deus quer. Deus quer fortaleza na tua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, de uma maneira especial, com a presença do Espírito Santo, com as comportas dos céus abertas, para que bênçãos sem medidas caia sobre a sua vida e a vida de sua família. Em nome do Senhor Jesus. E a todos um bom início de semana. E que Deus abençoe esta semana e todos os seus planos e projetos que você tem sejam realizados, sejam cumpridos. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque Deus não é filho de homem para que minta, não é homem para mentir, e nem filho de homem para que se arrependa. Creia nisso, que tudo vai dar certo na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E um bom dia a todos. E uma excelente semana na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até uma próxima vez. Em nome de Jesus. E que Deus, mais uma vez eu peço, nos abençoe grandemente. E aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor.